Olá, turma. Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, ainda falando sobre água. Então, nós podemos perceber assim que é um conteúdo assim, bastante extenso, onde nós vamos estar abordando principalmente a água em nosso cotidiano. Veja que nas outras aulas a gente falava sobre esses estados físicos da água. Falávamos também sobre a importância da água, mas a gente abordou mais a questão da transformação dos estados físicos da água. Então, quando nós estamos relacionando, ou seja, estamos falando sobre o cotidiano da água, ou seja, a água do nosso cotidiano, nós vamos perceber assim, essa grande importância que tem a água para tudo que nós fazemos. Então, nós vamos perceber a presença da água no nosso dia a dia, na nossa alimentação, nas frutas que nós ingerimos, a necessidade, por exemplo, de a própria terra, ela armazena uma quantidade de água, porém, vamos levar em consideração os vegetais, que eles precisam estar se mantendo vivo, mas é preciso esse líquido precioso que é a água. Então, eles conseguem armazenar durante algum tempo. Aí a gente vai observar que, por exemplo, no período do verão, aqui na nossa região amazônica, a gente observa assim, a nossa vegetação ela fica quase que empobrecida, mas cada vegetal ele tem o seu reservatório de água. E nós, como seres humanos, nós vamos observar que a gente pode sim encontrar a água em vários locais para a nossa manutenção, como fazer a nossa alimentação, limpar a nossa casa, lavar o carro, lavar a calçada e assim sucessivamente. Mas como a gente vem discutindo durante as nossas aulas, que infelizmente ainda a população não tem a conscientização com o cuidado com a água. Infelizmente, como nós vimos lá no nosso documentário, quem estava em sala de aula, e eu também indiquei para vocês que vocês pudessem assistir a Carta do Ano 2070, que é uma realidade que a gente já está vivenciando, infelizmente. Não é ainda como a gente viu lá no vídeo, mas infelizmente as coisas elas estão desandando de um certo ponto que futuramente nós estaremos sofrendo consequências seríssimas com relação à água que nós poluímos nos nossos dias atuais, tá? Então, você já se perguntou alguma vez assim, como é que essa água chega até a nossa casa? Sabe-se que é através de uma encanação, mas já teve essa curiosidade de verificar todo o processo que ela leva, que ela faz até chegar às nossas casas? Então, que a gente possa ter sempre essa preocupação eu digo assim preocupação, mas ao mesmo tempo pode ser uma curiosidade de como essa água pode chegar até as nossas casas e próprio para o nosso consumo, tá? Claro que durante todo esse processo a gente vai já ver mais à frente como é que é feito esse tratamento, né? Então, a distribuição da água, vamos falar um pouquinho sobre essa distribuição da água. Nas cidades grandes, existem empresas que são responsáveis em levar água às residências. Então, esse levar água à residência é todo um processo, porque essa água ela pode ser retirada vamos supor assim, de algum meio, né, onde esse mecanismo para levar água até nossas casas, elas possa ser captada e possa passar por um processo de tratamento e já chegue às nossas casas próximo para o consumo, tá? Então, essas empresas, elas, no caso, poderia dizer assim para vocês, que elas passam por após essa água ser retirada pode ser do lago, do igarapé ou de uma fonte qualquer, isso
que não seja uma água comprometida, tá? Tem que ser uma água que esteja própria para o consumo, mas aí ela vai passar por um processo de tratamento. Então, quando nós falamos em processo de tratamento, nós estamos falando do ETA, Estação de Tratamento da Água, tá? Então aí a gente vai ver, se você puder, deixa eu só pegar o meu livro aqui, lá na página 228, 229, nós temos aí o processo como a água leva, processo de tratamento, né, até chegar às nossas casas. Então, primeiro aí nós temos o processo da captação. Eu não vou citar todos, porque esse nosso vídeo vai ficar muito longo. Então, você tem o livro, então você pode estar acompanhando, tá? Eu vou só citar alguns aí. Então, nós temos, número 1, a captação da água. Essa água é captada. Depois que ela é captada, ela é incorporada a produtos químicos, onde esses produtos químicos tem por finalidade matar os micro-organismos presentes na água. Depois ela vai para um outro tanque chamado de floculação. Depois da floculação, ela vai passar pela decantação, tá? Então você vai estar observando aí. Em seguida vai para a filtração. Depois da filtração, ela vai passar pela desinfecção e fluoretação, onde ela recebe uma quantidade de flúor, tá? E por último, ela vai para o reservatório, onde nesse reservatório ela já vai estar, digamos assim, eu não vou dizer 100% preparada, mas ela já vai estar disponível para ser distribuída para residências. Mas lembrando que, quando nós falamos ela já está própria para distribuir para residências, não é que ela chegue na nossa casa como é que eu poderia dizer assim? Já própria para o consumo. Não, a gente tem que ter o cuidado também, porque através das encarnações ela pode adquirir alguns tipos de micro-organismos, e se você consumir diretamente essa água, você está pondo em risco a sua própria saúde, tá? Entre eles, a gente pode estar colocando também aí, por exemplo, o exemplo de algumas bactérias, né, que pode causar doença no nosso organismo. Então, ter aquele tratamento adequado, por exemplo, chegar em nossas casas, você tem que ter o trabalho de filtrar essa água para poder consumir, tá? Filtrar ou ferver. É muito difícil a gente ver assim, alguém ferver a água. É mais propício, eu não estou dizendo que não existam famílias que fervam a água antes de consumir. O que a gente observa muito é a questão da filtração, tá? Então, chegou lá na torneira, você tem que filtrar aquela água para você poder fazer a manutenção, ou seja, utilizar na sua comida, na sua alimentação de modo em geral. Então, na forma geral, você vai estar observando que, infelizmente, esse grande e ao mesmo tempo pequeno volume de água no nosso planeta, ele está ficando cada vez mais comprometido devido a essa grande ação humana que acaba pondo em risco a nossa própria saúde, porque é a água que nós consumimos. Dá uma observada no seu livro, lá na página 234, você vê aí uma imagem do rio poluído, olha, em Manaus, por incrível que pareça, tá? A gente poderia dizer assim que até de certa forma vergonhoso. Quando a gente comentava na aula passada que nós temos assim o prazer de viver numa região onde existe o maior volume de água doce do planeta, mas infelizmente este é o retrato que vocês estão vendo aí, é o retrato da ação humana. A gente pode dizer assim, até mesmo bater no peito, eu não faço isso. Você não faz, mas sem
ou mais pessoas estão fazendo nesse exato momento que você está dizendo que você não faz, outras pessoas fazem. E o resultado é esse, gente. Infelizmente, aparece aí vários tipos de doenças e verminoses. As pessoas que moram nas proximidades desses igarapés, essas pessoas sofrem muito, mas infelizmente ainda não têm a consciência, porque infelizmente a gente tem que falar isso, eles jogam seu próprio lixo ali nos igarapés, tá? Então que possamos assim ter mais consciência para a questão da nossa água, tá? Que a gente possa assim, estar contribuindo para a não poluição da água, tá? Então a questão da educação seria uma forma mais adequada. Mas aí eu não posso só jogar pedra nas pessoas que moram ali nas proximidades. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa realmente, nós iríamos, de certa forma, assim, ficar abismado com tanta poluição que é despejado nesses nossos igarapés pelas essas grandes empresas. São coisas assim que muitas das vezes pode ser até dolorido a gente ver uma situação daquela sabendo que é um líquido precioso que está sendo danificado, que está sendo poluído naquele exato momento. Infelizmente a gente tem que ter essa consciência, esse olhar mais carinhoso com a nossa água, tá? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Aqui na página 235 do livro de vocês podem estar observando aí algumas formas de poluição, como eu acabei de colocar para vocês, como as empresas, elas têm também essa colaboração para a poluição da água, porque acabam despejando os produtos químicos na água, que esses produtos podem ser um dos principais fatores para a grande poluição da água. Então vocês podem estar lendo aí na página 237, esse trecho aí, que ele faz assim um histórico sobre... Ele vai fazendo alguns apanhados sobre o que acontece, como é que está a nossa cidade. Quando eu digo a nossa, porque a nossa ela é poluída também. Vamos levar em consideração a posição da nossa escola. Nós não estamos tão próximos não estamos e ao mesmo tempo estamos próximos de um igarapé. E a gente percebe assim que quando nós passamos na proximidade do igarapé mais próximo que da escola, a gente vai perceber assim que o odor a gente sente à distância. Mas o que a gente percebe, por exemplo, tem crianças que ainda brincam dentro desse igarapé, tomam banho no igarapé. Infelizmente, é uma saúde ali que está, uma vida que está sendo colocado em risco, digamos assim, porque é uma forma da criança se divertir. E a gente vai levando assim, né, vai aprendendo com a vida, que a gente possa assim ter mais a conscientização para a questão da economia da água dentro das nossas casas. Como é que é a minha conscientização com a água dentro da minha casa, tá? Então que a gente possa assim, eu vou encerrar esse nosso conteúdo falando aí dessa economia da água. Quando você vai tomar banho, quando você vai escovar o dente, quando você vai lavar a sua calçada, você vai lavar seu carro e etc. Então que a gente possa ter essa sensibilidade de que a água é um líquido precioso. Que a gente possa estar a cada vez mais almejando um bem-estar melhor para o nosso futuro. Eu volto novamente a citar lá a carta do ano 2070. Se você não assistiu, assista, que é a realidade praticamente que nós estamos vivenciando, tá? Então,
Espero que vocês possam estar acompanhando também a leitura do livro de vocês, para que a gente possa ter essa conscientização sobre esse líquido precioso que é a água, ok?